Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sanvada Cast. Eu sou Sandra Brum e esse é o nosso espaço de encontro. Um lugar onde ideias ganham vida, onde o pensamento encontra a curiosidade e onde cada conversa é uma ponte para novas perspectivas. Sanvada, que em sânscrito significa conversa que promove conexão, é exatamente isso que a gente busca aqui. Criar conexões autênticas através do compartilhamento de ideias que nos fazem parar, pensar e, quem sabe, enxergar o mundo com outros olhos. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber a professora Marina Patrício de Arruda, uma dedicada estudiosa do pensamento e filosofia de Edgar Morin. Juntos, vamos explorar como as ideias deste pensador e revolucionário podem iluminar nossa compreensão sobre educação, conhecimento e a própria vida humana em toda a sua riqueza e interconexão. Aqui no Sanvada Cast, acreditamos que as melhores conversas acontecem quando criamos espaços para a leveza, sem perder profundidade. Quando honramos tanto o rigor intelectual quanto a simplicidade humana. Então, pegue sua bebida favorita, encontre um cantinho confortável e vamos juntos nessa jornada de descoberta e conexão. A professora Marina Patrício de Arruda é graduada em Ciências Sociais, mestre e doutora em Serviço Social e em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem um pós-doutorado em Educação, também pela PUC, e pós-doutorado em Educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal. E se dedica a pesquisar a formação de educadores, tendo como base a teoria da complexidade e teoria da auto-organização, novos paradigmas em educação e saúde, educação permanente, educação para a inteireza, o professor como mediador de emoções e amorosidade. São palavras bastante complexas, assim, para quem talvez esteja nos ouvindo, né, Marina? Mas o que você vem trazer e o que você me apresentou há muito tempo atrás é essa amorosidade no fazer na educação. Então seja bem-vinda, Marina, fique à vontade, é um prazer te receber aqui, a gente poder sentar e conversar e deixar essa nossa conversa compartilhada para outras pessoas que possam se interessar, né? E você quer contar um pouquinho mais de você, de onde você está chegando e do Edgar Morin na sua vida, então fique muito à vontade para nos contar um pouquinho dessa sua trajetória. Ok, Sandra, em primeiro lugar agradecer essa possibilidade de reavivar a nossa memória, né? Que a gente vai deixando de lado as coisas e tal, e de repente você me provocou, vamos conversar sobre isso. E aqui estou eu para conversar sobre isso. Vamos ver, né, em que ponto nós podemos, até que ponto a gente pode avançar hoje sobre as ideias de Edgar Morin, que são complexas, como você disse, né? Mas é um prazer e eu agradeço muito essa possibilidade, né? E para a gente começar a nossa conversa, o nosso café com Morin, né? Eu tenho que contar mesmo um pouquinho dessa história. Trazer antes o conceito de conversar, né? O que é conversar? O que é uma conversação, né? E isso eu busco muito em Maturana, que ele vai dizer, olha, a conversação significa dar voltas com o outro, para melhor compreender o contexto, né, e a compreensão do outro. Então é nessa perspectiva de conversação que eu comecei a me aproximar de Edgar Morin, né? Como é que foi isso? Eu, em 1997, eu fazia o meu mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, e foi bem interessante porque ali nós recebemos um texto sobre a teoria da complexidade que nos provocou muito, né? Professores e outros grupos, e a gente conversava sobre isso, mas o que muda nessa teoria? O que ele quer dizer com essa educação não conteudista? Né? Isso nos provocou muito. Até então, todo mundo vinha dentro desse padrão, né, de despejar conteúdos. E aí ficamos muito provocadas sobre esse assunto e começamos nossas leituras, nos interessamos profundamente sobre isso, fizemos um grupo de pesquisa e estudos chamado Grupo de Estudos Edgar Morin, tem aqui uma lembrança boa sobre isso, ó, tá aqui, e ali nós começamos as nossas conversações, em 97. No ano de 2000, o Edgar Morin
recebeu uma homenagem, né? Ele recebeu o título de doutor honoris causa pela PUC do Rio Grande do Sul, no ano de 2000. E aí eu tive a oportunidade de me aproximar mais ainda, né? Ali nós fizemos muitas reuniões, escutamos palestras dele presencialmente. E nunca me esqueço daquele momento, sabe, um auditório muito lotado ali na PUC do Rio Grande do Sul, e de repente uma criança começou a chorar alto e a perturbar as pessoas. E todo mundo ficou desassossegado, se mexia, né, e tal. E Edgar Morin parou o que estava dizendo, o que estava falando, e disse assim: pois é, deixe a criança chorar. Isso não pode nos perturbar e nem significar intolerância. É a vida como ela é. Eu nunca me esqueci disso, aquilo foi tão perturbador que todo mundo se acomodou de novo e deixamos a criança chorar até ela ser alimentada pela mãe e sossegar e tal. Então, aquilo já tinha me marcado muito, né? No ano de 2000, quando ele recebeu esse título e eu tive essa possibilidade, um registro de foto com o nosso grupo de pesquisa e tal. E foi bem importante tudo isso. O que foi perturbador para mim, né, naquele momento, né? A frase de Edgar Morin: o real é complexo e a nossa mente deve se tornar. Sandra, o que é isso, né? A gente é acostumada a ouvir, olha, e pode se tornar. Não, ele diz deve, incisivo, né? Porque para compreender o real, e como professores naquele momento, que buscávamos, né, um mestrado, a nossa mente deveria se tornar complexa, para o entendimento do real e da complexidade da vida. Então isso me marcou profundamente, foi muito interessante, e depois nunca mais pude soltar a mão dele, né? Tive outros momentos perturbadores, mas aquele ali foi bem significativo para mim. Bom, eu me lembro de ter ouvido falar pela primeira vez de Edgar Morin através de você, Marina, né? Quando trabalhávamos juntas, isso talvez lá 2005, 2006, um pouco mais adiante, quando você chegou a Lages, né? E trabalhávamos na Uniplac, na educação permanente, no curso de medicina, falando sobre essa necessidade de ter um novo olhar na educação. Então, te dizer que esse convite para você estar aqui vem desse lugar, né? Honrar esse lugar de apresentação de Edgar Morin na minha vida, e que faz todo sentido. Eu sigo, sempre que posso, estudando ele, porque ele mobiliza, nos mobiliza muito. Mobiliza, né? sim, Que bacana, verdade. bacana. Já começamos bem nossa conversa, né? Eu acho que ele está trazendo muitos nossos afetos, que é o que ele também pede, né? Nas suas reflexões. Edgar Morin hoje é vivo, né? 104 anos, mora na França, e ele continua sendo uma das mentes mais lúcidas do nosso tempo. Como foi esse encontro com esse pensador extraordinário? O que mais te fascina na obra de Edgar Morin, na atualidade, Marina? Assim, o que continua te mobilizando e que faz sentido hoje ainda de Edgar Morin? É isso, Sandra, é bom lembrar mesmo a formação de Edgar Morin, né? Ele é um pensador contemporâneo, com 104 anos, e ele tem, né, sua formação, ele é antropólogo, sociólogo, filósofo, né? Por quantos campos ele andou para constituir, firmar, né, essa sua, né, sabedoria toda que nos alimenta até hoje. Então, assim, o que é de mais perturbador, que me aproxima, que me chama a atenção, né? Ele faz uma análise crítica sobre essa fragmentação dos saberes, né? Que muitas vezes nos formou, né? O saber fragmentado, o olhar linear que não dá conta do todo. Ele nos chama a atenção, a princípio, sobre isso. Olha, precisamos deixar de lado esse olhar fragmentado e procurar juntar saberes na compreensão do real, né? Foi o que mais me chamou a atenção. Então, um dos primeiros livros dele que eu li, não foi o primeiro, mas foi logo imediatamente, porque a gente tinha que ir nos aprofundando sobre as leituras de Edgar Morin, foi o Ciência com Consciência, que ele escreveu em 1998. E ao escrever esse livro, ele chamava a atenção, olha,
eu quero chamar a atenção sobre a ideia de não considerar a complexidade como uma receita para todo e qualquer uso. Nós não podemos fazer uso dela como receita, né? E nem chamar a complexidade de completude, muito pelo contrário. Ela critica a completude, é um pensamento sempre aberto, que busca diferentes olhares. Então, eu acho que esses saberes, né, que a gente acumulou, essa maneira de ler o mundo de forma segmentada, foi perturbadora vindo dele, né? Ele jogava isso, olha, atenção. Então a gente começava a prestar mais atenção na nossa prática. Como é a nossa prática em sala de aula, né? O que nós fazemos? Nós ouvimos os alunos, nós chamamos para conversar ou não? A gente chega lá e despeja, né? Como se fosse tábulas rasas. E isso a gente já vem de outros autores que fazem essa crítica. E quando ele fala nesses saberes disjuntos, me chama muito a atenção. É verdade, temos que nos juntar. Bacana. Morin diz que a complexidade é um desafio ao conhecimento, não uma receita. Como traduzir isso para alguém que está acostumado com fórmulas simples e respostas rápidas? Como abraçar a incerteza sem a gente se paralisar, né? Sem se bloquear? E na sua experiência pessoal, Marina, como foi deixar de lado o pensamento linear e abraçar essa complexidade? Tem algum momento específico, assim, lá atrás, ou, né, esse exemplo que você deu já mostra bastante isso, né, que mexeu, assim, com a tua estrutura, que te provocou, algum momento específico que tem uma história mais remota? Pois é. Eu conto que o meu encontro com o Edgar Morin, com as suas leituras, né, a princípio se deu em 1997, lá se vão muitos anos, né? E depois a aproximação com as leituras, com as ideias dele e tal. Mas teve um momento que foi perturbador da ordem, e eu acho que não só na minha vida, mas na vida de todos, né? Em 2001, a queda das Torres Gêmeas, né? Quando Morin nos chama a atenção, olha, é preciso trabalhar com a incerteza, é preciso trabalhar com aleatório. E muitas vezes a gente não sabe, e eu quero falar um pouquinho de paradigma depois, a gente não sabe como lidar com a incerteza, a gente não foi criada assim, nós somos criados para lidar com tudo era certo, um pensamento que, né, caminhava só numa direção. E de repente houve aquela queda das Torres Gêmeas, onde eu parei para pensar, que momento era aquele? E aí veio forte o pensamento de Edgar Morin. Edgar Morin tem uma chamada ótima que diz assim, é preciso contextualizar. O meu pensamento só vai ser complexo se eu puder contextualizar os acontecimentos, as pessoas, as atitudes. E aí eu comecei a pensar que situação era aquela, que contexto era aquele, o que estava em jogo ali, que países eram aqueles, né? Quem atacou e quem foi atacado. E aquilo me perturbou muito, e só buscando para contextualizar, e que tempo eu levei para entender todo aquele contexto, né, daquela queda das Torres Gêmeas, e pensar no aleatório. Ninguém poderia supor que 20 minutos depois a outra torre ruiria, né? Primeiro caiu uma e 20 minutos depois a outra caiu. Ninguém poderia supor isso. Eu me lembro muito bem que tinha a Band News marcou um bordão na rádio e que dizia assim, a cada 20 minutos tudo pode mudar. Inspirado depois disso. E hoje, em Porto Alegre ainda ouço muito, hoje ela já diz a cada 1 minuto tudo pode mudar, por certo, né? Então assim, é o aleatório, fui entender a incerteza, a complexidade da nossa vida e a necessidade de contextualizar. Olha, eu preciso ler esse contexto, senão eu saio emitindo pareceres julgadores, lineares, que é toda a crítica de Edgar Morin. Foi ali. Sim. E tem tudo a ver, vou aqui aproveitar para trazer, tem tudo a ver o que a comunicação não violenta nos ensina também, dos nossos julgamentos, né? Então assim, Marshall Rosenberg, Carl Rogers, que foi professor do Marshall, eles trazem exatamente isso, né? Carl Rogers foi o primeiro psicólogo que se arriscou a empatizar com o seu paciente. Até então os psicólogos precisavam ser técnicos, né? Carl Rogers
falou, dá para sair desse lugar e entrar no lugar de sentir o que o paciente Tá sentindo. na sua humanidade. Né? Então vejam como eles dialogam. Verdade. Né? Isso Carl mesmo. Rogers, Marshall Rosenberg, Edgar Morin, Maturana, Claro. trazem a nossa natureza, que é uma natureza da incerteza, do não controle, né? Nos convidando a sair do julgamento, né? Das avaliações. Uma habilidade que a gente constrói, a habilidade da compreensão. Então nós temos que exercitar para ter essa habilidade, né? É o exercício da compreensão. Sim. É bem importante. E aí vem mais uma vez essa articulação do pensamento complexo que Edgar Morin nos apresenta, da comunicação não violenta com o pensamento complexo, que é, bom, o que Marshall Rosenberg, o que Carl Rogers e tantos outros homens e mulheres nos ensinaram sobre esse lugar da compreensão, né? Que para eu compreender o outro, eu preciso me compreender, eu preciso me oferecer apoio. Né? Então, quer dizer, como muitas vezes eu não consigo oferecer apoio para alguém, ou alguém não consegue me oferecer uma escuta ou uma compreensão, porque está desnutrido, porque está faltando. Né? Então, muitas vezes eu também no meu dia a dia, como mulher, como professora, como amiga, eu estou vivendo os meus desafios pessoais e eu reconhecer que naquele momento eu não tenho condições de te compreender, é de muita potência isso. Eu poder me oferecer descanso, eu poder me oferecer uma pausa, né? Eu poder me oferecer um certo distanciamento para eu me recompor e poder voltar nesse cenário. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E aí Maturana entra também em conversação com Edgar Morin quando ele fala do exercício da amorosidade, né? E ele vai nos ensinar, olha, a gente existe no conversar. Nós só existimos no conversar. De que jeito eu converso com as pessoas, né? Eu acolho ou não acolho? Né? Como é que eu vou lidar com isso? Conversando, ouvindo, e aí vem o amor, que Morin fala, ele não fala em profundidade disso, mas ele tem um livro sobre poesia e amor, alguma coisa assim que ele escreveu, e ele fala que o amor é inexplicável. Não dá pra gente, né, conceituar o amor, o que seja o amor. Ele pode ser para o bem e para o mal. Morin diz isso. E aí vem Maturana dissecando isso, né? O amor, ele é a convivência humana, ele vem na nossa fala, né? Ele está no ser humano. O exercício da amorosidade vem na escuta, na conversa, e é aí que a gente pode mudar o mundo. Então, assim, se não se ensina nada a ninguém, Maturana diz assim, o máximo que nós podemos fazer é perturbar as pessoas, para que elas mudem, né? Então, assim, eu posso perturbar, então eu vou fazer um outro exercício. E por onde passa o exercício? Pelo acolhimento, não tenha dúvida disso, né? Se eu chego para conversar de um jeito, dependendo, eu costumava dizer isso em sala de aula, dependendo do jeito que eu chego em sala de aula, será a minha aula. E dependendo de como cada um chega na sala de aula. Também vai ser a complexidade que nós vamos encontrar ali. Sim, né? sim. É bem importante mesmo. As dificuldades que nós encontramos e por que nós encontramos tantas dificuldades, né? Em ouvir, em ter uma conversa amorosa, escutar o outro e tal. As nossas soluções como professores, profissionais, pessoas, seres humanos, normalmente são fragmentadas, né? Dissociadas por causa do paradigma que a gente já falou aqui, né? E muitas vezes unidirecionais. Então, assim, exige mesmo uma mudança que a teoria da complexidade fala, né? Aquilo que é tecido junto. Não adianta chegar julgando sem eu parar para ouvir. Então eu paro para ouvir, nem que eu tenha que esconder os meus preconceitos por algum momento, né? E para poder escutar, senão eu não vou dar voltas com o outro. Né? Eu vou Suspender. Tem que suspender, é verdade. Estou olhando para isso, dizendo, né, talvez eu já tenho um pré-julgamento, mas deixa eu suspender ele aqui um pouquinho. E ter, quando você falava anteriormente aqui, ter a curiosidade. A curiosidade nos move. A curiosidade genuína. Certo. Me conte mais sobre você. Isso. Né?
E é muito bonito isso. Nós né? temos esse interesse. E Morin fala que propõe essa reforma radical do pensamento, ele diz isso num livro dele de 2015, para que a gente possa desenvolver outra habilidade, que é a habilidade de articulação dos conhecimentos. É bem importante, né? Que habilidade é essa? Bom, eu tenho esse conhecimento, mas eu vou me permitir sentar com outra pessoa, ler outras coisas para eu melhorar, né, a minha condição de pesquisadora, de professora, de ser humano. Eu vou me permitir? Né? Ou eu vou continuar? Desenvolver recursos. Verdade. Para dar conta. Sim, para dar conta disso. Uhum. Que resistências internas mais comuns você observa quando as pessoas tentam aplicar o pensamento complexo, né? Assim, o que causa estranheza e como Morin nos ajuda a lidar com nossa própria resistência à complexidade. Edgar Morin lembra que é preciso a construção do sentido empático, né? De nos colocar no lugar do outro, a habilidade de entender as dificuldades dos outros, as emoções dos outros, ele fala muito disso. E existe a nossa capacidade, exige a construção da nossa capacidade de acolher. Essa palavra vem muito forte na representação do que diz Edgar Morin. E há um tempo atrás, eu gostaria de lembrar aqui que eu escrevi um artigo junto a um professor sobre a vontade amorosa de mudar o mundo. E foi muito legal, isso foi algo que me marcou também profundamente e pelo fato, né, que impulsionou essa escrita. E ali eu dizia, escutar o outro é um ato amoroso. É um ato amoroso, não é, Sandra? Envolve um ato de humildade, de simplicidade. E nós somos desafiados à criação dessa escuta amorosa. E muitas vezes a gente não aceita esse desafio. Então, a gente já falou disso aqui, mas é bom retomar, porque Morin pontua bem, os valores que nos definem como seres humanos são a cooperação, a solidariedade, o acolhimento e a não competição. Isso aí, então, é muito importante. E aqui me lembra muito Rubem Alves. Também. Né? Que fala tanto da escutatória, né? Sim. Do se dispor, e é uma dificuldade nossa escutar de verdade. Muito. Porque a gente já tem tantas demandas internas, então, se colocar nesse lugar de conseguir... Uma escuta amorosa, você tem que fazer uma pausa, se integrar no que está acontecendo para fazer, né? Sim. Então de fato, que é complicado. Pouco do que a gente é muito do que a gente faz nos encontros de comunicação não violenta. Tá. Dá uma, sabe assim, acalma teu coração, Isso. deixa o outro contar um pouquinho, tu vai ter teu tempo para contar também, né? Tem tudo a ver com isso. Tudo bem. Marina, nosso Café com Morin está chegando ao fim, mas antes, Edgar Morin, aos 104 anos, continua nos inspirando com sua vitalidade intelectual e humana. Se ele estivesse aqui tomando café conosco, que pergunta você faria a ele? Pois é. Quero até contextualizar um pouquinho de novo. O Edgar Morin, numa entrevista, ele falando sobre o Brasil, ele disse assim, o Brasil é um país muito interessante, né? No sul, nós temos muitos imigrantes, né? Italianos, alemães, e no Nordeste nós temos os caboclos, né? Que é muito diferente, são muito diferentes, né, as populações. Apesar da grande diversidade, é um país que nunca quis se separar. Eu achei isso muito interessante, sabe, quando eu ouvi ele falar, porque a gente não para também para pensar nisso, essa unidade. Então nós temos a perspectiva da semente da integração e do respeito, né? E aí a pergunta que eu faria, Edgar Morin, como investir nessa cultura de unidade, para a gente não perder isso, né? Pistas para isso. Para isso. Que lindo. Também ficaria muito interessada na resposta que ele daria. A cultura da unidade, como é que nós vamos problematizar isso para manter, né? Cultivar, nutrir. Cultivar. Uhum. Qual o legado mais importante de Morin para a nossa época? Como suas ideias podem nos ajudar a atravessar esses tempos tão desafiadores de polarização, de trincheiras que a gente se coloca? Desafiadores, né, Sandra? Porque a internet virou uma força incrível, né? E lá tem tudo, para o bem e para o mal, né? E nós precisamos ensinar
como se utiliza a internet. Então, nós não temos respostas ainda para o nosso tempo. Por isso que a gente vê essa ebulição, vê tudo isso, né? Agressividade, amorosidade, a gente vê tudo ali na internet. Então, acho que esse é um tempo mesmo desafiador. E Morin diz que o que nos desafia é que nós temos que ensinar os problemas fundamentais e os globais ao mesmo tempo, né? O que aparece aqui que influencia no global e o que aparece no global que influencia aqui nesse momento fundamental, né? E essa seria a reforma a ser feita, né? É esse pensamento que vai e volta, que pensa na parte e pensa no todo, né? Por que isso está acontecendo aqui? Mas como ensinar a viver numa sociedade de consumo, né? Gritante como nós estamos vivendo? Só para começar, problematizando-a, porque nós não temos outra possibilidade, senão a gente falar disso. Mas entre o ir e vir, né? O que está exposto, o que vai para o global, o que vem para o particular, por que isso ocorre aqui e é levado para lá em grande escala, né? É muito difícil. Nós ainda não temos armas assim certas para poder lidar com tudo isso, né, que está acontecendo. E para quem se apaixonou por essa conversa, quem está conhecendo Edgar Morin e quer conhecer mais sobre o seu trabalho com o pensamento complexo, onde seria o ponto de partida? Onde a gente, é uma sugestão sua, de começar a entender um pouquinho mais sobre Edgar Morin? Olha, porque aprendi com Pierre Levy, né? O mundo funciona em rede. Se o mundo funciona em rede, digita meu nome que você encontrará, né? Então, assim, tem muitos artigos por aí, de fato, vem tudo. Tem o meu currículo, eu posso, né? Nós podemos deixar registrado aqui, o currículo Lattes. E, para casos específicos, também o meu e-mail posso disponibilizar, né? Mas o mundo funciona em rede, é a coisa mais fácil de achar, né? Então, nós estamos todos aí, né? E o seu contato vai ficar disponível, né, na descrição, na legenda, para quem quiser também entrar. Então, e te agradeço de novo, muito, muito a possibilidade, né? Porque os nossos pensamentos estão em ebulição. E às vezes eles vão ficando apagados, porque vão ficando distantes e você nem sempre fala de tudo isso que nós falamos aqui, né? E falar de tudo isso é muito interessante, porque a gente retoma os pontos e a discussão e a problematização feita por Edgar Morin, né? Chega de separar os saberes, chega de pensamentos julgadores e lineares, vamos juntar saberes para a compreensão do mundo que é tão complexo. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço. Nós chegamos ao fim desse episódio do Sanvada Cast. Queremos agradecer imensamente a professora Marina pela generosidade em compartilhar sua experiência e reflexões conosco. Se você gostou deste episódio e quer continuar nos acompanhando, nos siga nas redes sociais. No Instagram, @sanvada, você encontra as reflexões exclusivas sobre comunicação consciente e neurociência. Em breve teremos novos episódios, sempre com diálogos que nos ajudam a cultivar relações mais humanas e conscientes. Muito obrigada por ter compartilhado este café, ou este chá, ou esta água conosco, e que as ideias de hoje continuem nutrindo a sua mente e o seu coração. Um abraço carinhoso e até o próximo Sanvada Cast. Muito obrigada, professora. Obrigada. Te dar um abraço.